inovando. Cervejarias Caras de Malte Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. É hora de falar de esportes, é o bate-papo ao vivo com o eclético Antônio Carmo em áudio e vídeo para todos que nos veem e acompanham em youtube.com/rádio Band Vale FM e em 102,9 para uma região toda de audiência. Antônio Carmo, bom dia para você. Bom dia para você, Cláudio, Nicolini, e claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20. Opa, vamos começar falando, de um resultado importante para os clubes da região, principalmente para o Taubaté. Ontem na Copa Paulista, rapaz, o Oeste ganhou da Santista e com isso o Taubaté fica fora da zona de classificação para a próxima fase, faltando 3 rodadas. Jogando no velho estádio José Liberati, no Rochidale, em Osasco, o Oeste fez 3-1 na vice-líder do campeonato, a Santista, e chegou aos 7 pontos. Empatando com o Taubaté, mas tem uma vitória a mais. E esse é o primeiro critério de desempate. A situação começa a ficar terrível para o Taubaté com uma vitória só, enquanto São Caetano já tem 3 e o Oeste tem 2. Com isso, Santo André, Taubaté e Oeste, todo mundo com 7 pontos. O Oeste é o quarto colocado na tabela, pois tem 2 vitórias. O São Caetano tem 9, a Santista tem 10. Essa reta final promete pegar fogo no grupo, hein, Antônio Carmo? Caíram os 2 invictos do grupo na mesma rodada, né? A rodada de número 7 marcou as derrotas iniciais no campeonato, as primeiras até agora de São José e Portuguesa Santista. E os resultados para o Taubaté não foram bons, né? A vitória do São Caetano e também a vitória ontem do Oeste. O Taubaté terminasse hoje a competição e estaria eliminado. Então tem um detalhe, Nicolino, que sexta-feira, 7h30 da noite no Joaquinzão, é o chamado jogo de 6 pontos, 12, 20 pontos, da maneira que o torcedor quiser encarar. É o jogo decisivo para o Taubaté, porque ele recebe o Oeste. O Taubaté tem 7 pontos, Oeste 9. Então o Taubaté... Não, o Oeste tem 7. Taubaté 7. Só Os que dois tá têm na 7, Taubaté posição ganha. acima. Isso, em número de vitórias. 9 tem o São Caetano. Então, se o Taubaté vencer, ele passa o Oeste, abre 3 pontos de vantagem, vai para o mesmo número de vitórias e vai para as 2 últimas rodadas, né? Buscando a classificação. O Taubaté depende só dele, Nicolino. Tem 3 jogos, 2 em casa, 1 fora. Então, ele ganhando os 3 jogos, ele vai a 16 pontos e se classifica. Se conseguir 2 vitórias e 1 empate, aí mais 7 pontos vai a 13, aí vai ficar numa briga mais difícil. Então, bom, jogo por jogo, ponto a ponto, é sexta-feira que o Taubaté tem que ganhar de qualquer maneira do Oeste. Se perder em casa, pode esquecer, eu acho que acabou a Copa Paulista para o Taubaté. O empate vai manter tudo do mesmo jeito. Taubaté, que é o time que, juntamente com Santo André e Santista, gosta de empatar no grupo. São 4 empates. E nesse campeonato, incluir empate, não ajuda muito, não. É melhor fazer o que faz o São Caetano. 3 vitórias, 4 derrotas. Não tem empate. Pronto, já pulou para o terceiro lugar com 9 pontos e o número de vitórias faz a diferença. De qualquer maneira, muito embolado aí. O São José já classificado e a Santista, Nicolini, que tinha uma tranquilidade maior, acho que também já estou classificado. Tá, não. Ela tem 10 pontos. 3 pontos acima do Taubaté, quinto colocado. E pega o São Caetano, domingo, em casa. Se ela perder, o São Caetano ultrapassa a Santista, e aí, havendo uma vitória do Taubaté, ele vai a 10, alcança a Portuguesa Santista, que estava bem à frente do Taubaté ali na pontuação. Então, a coisa não está definida, não. Definida aí no grupo apenas o São José como classificado já e buscando a manutenção do primeiro lugar. E não é nem o caso do primeiro lugar, é o número de pontos, porque não é assim, né? Primeiro lugar do grupo 4 contra o quarto colocado do grupo 3, não é assim. É o primeiro colocado geral, em número de pontos, contra o 16º colocado Misturam geral. os grupos. Misturam tudo, todos eles. E aí quem faz grande campanha, Nicolino, é o Primavera, atual campeão paulista da Série 2, que ontem foi a Campinas e ganhou do Guarani por 3-0. O Guarani que dispensou o Marcelo Fernandes, que é o técnico do time principal, do time B aí é o Marcelo Cordeiro, então o Marcelo Fernandes, que ele foi do Santos, que você conhece bem. Presuntinho. O presuntinho foi demitido, né, neste meio de semana. O Guarani já anunciou um novo técnico aí e vai para o Brasileiro da Série C, onde está muito irregular. E irregular também na Copa Paulista, apesar que está em quarto lugar. Mas ontem tomou 3-0
do Primavera, que é líder do Grupo 3, invictos no campeonato agora, depois desta rodada, apenas Primavera e 15 de Piracicaba no Grupo 3 e o Grêmio Prudente no Grupo 1. Muito bom, hein? Isso posto, próxima rodada marcada para o final de semana, começa na sexta. Alô, torcedor do Taubaté, não importa se vai estar frio, se vai estar nevando, chama os pinguim que chegam em Ubatuba, chama todo mundo, vai pro Joaquinzão, sexta-feira, 7h30 da noite, Taubaté e Oeste. Taubaté quer alguma coisa, quer chegar na segunda fase, tem que ganhar. O empate passa a ser uma tragédia, como foi bom contra o Santo André, que o Taubaté estava à frente do Santo André e se manteve à frente. Contra o Oeste é o contrário. Tá junto, mas está atrás. O empate mantém atrás, mantém fora da zona de classificação. Para o Taubaté voltar para a zona de classificação, tem que ganhar sexta-feira no Joaquinzão. Exatamente. São José vai jogar domingo à tarde no Martins Pereira. Alô, torcida da Águia. É 3 da tarde, hein? Horário que o São José está jogando. São José e Santo André. Taubaté tinha mudado o horário do jogo contra o São José, a gente achou que mudaria este também, mas não, mudou apenas o jogo contra o São José, que passou para o domingo, aí está confirmado o jogo contra o Oeste para sexta-feira. E na última rodada, aí todos os jogos serão sábado às 15 horas, aí não tem o que mudar. Sim, aí não tem o que fazer. Copa Paulista vai para a 8ª rodada, são 10 nesta primeira fase, faltam 3. Vamos acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo. Olha, hoje tem jogo do Brasileirão, rapaz. Nós falávamos o Brasileirão ontem, não para. Tem um atrasado hoje. Já tem um atrasado. Já encaixaram já encaixaram um Grêmio e Fortaleza. Meu querido Antônio Carmo, tire as crianças da sala. O Grêmio não ganha não sei quantos jogos. O Fortaleza segue na zona do rebaixamento agora com o Renato Paiva. Um bom teste para o Renato Paiva. E o Mano, se perder o jogo de hoje, fogo alto nele, hein? Voltando aqui ao horário de jogo, Nicolas, recebo a mensagem do nosso amigo Baroni Luxemburgo, tricampeão da Copa de Vale, que diz que São José, na opinião dele, tem que jogar sexta, 8 da noite ou sábado, 4 da tarde, depois domingo concorre com o Brasileirão, e isso não é bom. Horário de jogo, Nicolas, você pode marcar sábado, 10 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. Domingo, 10 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5, qualquer horário. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Eu, na minha visão, seria sábado, 3 horas da tarde no inverno, sábado, 4 horas da tarde no verão. Mas aí cada um marca o horário que acha melhor e o torcedor do São José tem ido. Os 3 maiores públicos do campeonato da Copa Paulista pertencem ao São José. Os 3 jogos que ele fez em casa, nas 3 partidas ele teve o melhor público. Mas o pessoal vai com opiniões divergentes, o que é interessante. E o Grêmio hoje, então, Nicolas, no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, o Grêmio obviamente não está bem, vem de derrotas aí, não está fazendo boas partidas, eliminado na Copa Sul-Americana, perdeu do Palmeiras no último sábado, e o Grêmio tem apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. E não ganha no Campeonato Brasileiro desde o dia 31 de maio, quando ganhou do Juventude por 2-0. Depois, 2 empates, 2 derrotas e eliminação na Copa Sul-Americana. A torcida já está com o cavalo prontinho, encilhado para colocar o Mano Menezes e mandá-lo embora. Isso que você falou aí. Havendo uma derrota do Grêmio em casa hoje, Nicolino, a torcida vai cobrar e muito do Grêmio. E o Fortaleza, que pode sair da zona de rebaixamento hoje, se ganhar o jogo, né? Ganhando o jogo, vai a 17, alcança o Grêmio, né? Joga o Vasco para a zona de rebaixamento, enfim, alguns jogos atrasados vão ser realizados. Hoje, este primeiro, já que hoje tem Copa do Brasil. Começa a fase de oitavas de final, mas nem o Grêmio, nem o Fortaleza estão inseridos aí na competição. Jogo muito importante aí, parte média para baixo da tabela. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. Jogo, sem dúvida alguma, muito importante. Eu não tenho dúvida disso. Muitíssimo importante. Esses jogos agora que vão sendo encaixados, meu querido Antônio Carmo. Vão sendo encaixados jogo, e vai mudando a cara da tabela. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio um detalhe, Carmo. Viu, Nicolino? Um detalhe é o seguinte, Copa do Brasil. Então são 16 times, alguns aí que nem são da principal divisão.
Então, esse é um período para Grêmio e Fortaleza. Eles estão fora da Copa do Brasil. Então, tem que fazer jogos atrasados aí e tudo mais. Mas é um momento bom para os times. Santos Futebol Clube, por exemplo, que não está na Copa do Brasil. É um momento para o Santos se arrumar bem, né? Treinar, enquanto todo mundo vai estar se matando ali na Copa do Brasil, quase todo mundo. Quem está de fora, quem pode só treinar, tem que saber aproveitar. Santos e se arrumar na mesma frase, difícil. Tá difícil? Meu querido Antônio Carlos, mas a esperança é o sentimento de que tudo acabará bem, diria grande Getúlio Mendes de Almeida, um dos grandes narradores esportivos da nossa região, a quem a gente manda sempre o carinho e o abraço. Grêmio e Fortaleza hoje é 8h30 e já encaixaram outro jogo, tá? Juventude e Vasco vai ser dia 20 de agosto. De agosto. Tá. Já encaixaram lá, que é jogo dessa rodada, né, que está rolando agora no meio de semana. A rodada que rodou. Foi a rodada. Minto. Esse jogo do Juventude e Vasco foi da 14ª rodada. Vai ser dia 20 de agosto. Sabe Deus quando termina o primeiro turno, tá bom, Antônio Carlos? Não, vai demorar. Vai acabar o segundo turno e o primeiro ainda não terminou. Esse ano tá desse jeito, vai ser mais ou menos por aí, né? E aí, Nicolini, a CBF fica de olho assim, né, e vê a tabela da Copa do Brasil, e aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Nicolini? Sai a tabela da Copa do Brasil, mata-mata, sempre vai ter um jogo coladinho com outro do Campeonato Brasileiro. E é assim, domingo jogaram Flamengo e Atlético Mineiro. Amanhã, quinta-feira, quem joga? Flamengo e Atlético Mineiro. É interessante, né? Toda vez que sai tabela assim de mata-mata, tem um jogo já colado do Campeonato Brasileiro. Já jogaram domingo e vão se enfrentar mais 2 vezes aí nesta semana e semana que vem o Flamengo e o Galo Mineiro. Então a CBF fica de olho, né? Inter e Fluminense. Bom, se o Fluminense foi eliminado é bom, porque ele tem jogo atrasado, já que ele esteve na Copa do Mundo. O Palmeiras contra o Corinthians também. Então, aí vai olhando aí os times, né? O Botafogo, que hoje abre essa fase contra o Red Bull de Bragança, e aí vai olhando e vai depois encaixando os jogos aí. Não tem jeito. É isso. Botafogo e Bragantino. O Bragantino tenta quebrar o tabu, nunca chegou às quartas de final da Copa do Brasil, o torneio que melhor paga pela CBF, né? É a Copa do Brasil e dá vaga direta para grupos na Libertadores, meu querido Antônio Carlos. É hoje considerado o segundo mais importante campeonato nacional feito pela CBF, atrás do Campeonato Brasileiro, que é o maior e mais charmoso deles. E aí? O Botafogo veio do Mundial, trocou de técnico, tá com o fio do homem lá, tá indo até bem no Campeonato Brasileiro, não fala mal de ninguém, não dá vexame, mas também não encanta aos olhos. E o Bragantino tomou uma traulicada outro dia aí, tá? Parece ter dado uma boiada, né? Ficou boiando um pouquinho no campeonato, teve uma queda e vai encarar esse Botafogo agora. O que dá para esperar desse jogo, Antônio Carlos? Bragantino, que é bem montado, é um time que não tem craques, pegou lá o Yuri Pita, que estava no Cuiabá, que caiu, trouxe, está fazendo gol, é o velho menino que jogou no Santos, o Internacional lá, faz gol, né? E é isso aí, é o que temos. E vamos embora, Bragantino. Põe o Sacha para jogar, põe o Pita e vai arrumando a casa lá, com os capixabas e tudo mais do time. E o Botafogo, Nicolini, voltou do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, perdendo 2 jogadores, né? Já sabia, o Jair, zagueiro, que surgiu no Santos, foi para o Botafogo em janeiro e agora em julho já foi vendido para o Nottingham da Inglaterra, junto com o Igor Jesus. Trouxe alguns jogadores, o Arthur Cabral, que estreou no Mundial, trouxe mais alguns jogadores aí para tentar arrumar a casa lá e deixar o time competitivo. Teve a troca do técnico depois da Copa do Mundo de Clubes e o filho do técnico da seleção, o Davi Ancelotti, está lá comandando o time na sua primeira experiência solo. Está fazendo aí um razoável trabalho. Botafogo, que no Campeonato Brasileiro procura chegar ali mais à frente para defender o seu título. E na Copa do Brasil, o Botafogo ainda, se não estou equivocado, ainda não ganhou a competição, né? Ele foi vice-campeão em 99, quando perdeu do Juventude, lá do Valmir Louruz, que era o técnico. Sim. E o Botafogo perdeu o título no Maracanã. E o Bebeto como seu principal jogador. O Botafogo tenta chegar esse ano aí para buscar o título. Lá começa hoje, né? Um jogo lá no Rio, 19h. Quem joga em casa procura abrir uma vantagem, é esse caso aí do Botafogo, já que as duas equipes estão iguais aí nesse momento
em termos de campeonato brasileiro. O Red Bull teve uma queda, sim, vinha de bons resultados, Não ganhou é? do Corinthians em São Paulo, aí perdeu do Flamengo em casa, aí empatou com o Vitória, será não Vitória, foi o Mirassol que empatou, perdeu fora também do Vitória, e aí teve uma queda aí de produção. Time do Fernando Seabra, vamos ver como é que fica hoje. Abertura, então, das oitavas da Copa do Brasil. Muito bom, Antônio Carmo. Antes da gente falar de Série C e Série D, que a gente ficou devendo aqui ontem, eu queria ouvi-lo sobre o acordo firmado pelo Clube Atlético Joseense, que não é de São José há muito tempo, com o próprio da Municipalidade Jacareiense. O velho estádio Strávolos Papadopoulos, que agora não tem mais esse nome, tem um outro que eu ainda não decorei, meu querido Antônio Carmo. Du Campuzano, grande Du Campuzano, Isso. saudoso Du Grande Campuzano. nome do esporte. Isso. É verdade. Estádio Du Campuzano, que não tem vários detalhes que atendem à federação. Então, o Atlético Joseense se comprometeu em reformar o estádio para deixá-lo apto a competições oficiais da Federação Paulista de Futebol. Ele joga, acho que a Bezinha, né? E para jogar a Bezinha do ano que vem, jogar sub-17, sub-15, sub-13, sei lá o que ele joga. Como é que você viu isso aí, Antônio Carmo? Bom, o Atlético Joseense perdeu o cavalo encilhado, deixou de ocupar esse espaço em São José dos Campos, quando ele se manteve na Série A2, Série A3 do Paulista, estava com o São José, e o São José caiu para a Bezinha. O Joseense poderia, naquele momento, tinha até o apoio da prefeitura, na época lá do prefeito Carlinhos Almeida, e passou a chamar São José dos Campos Futebol Clube, porque o prefeito queria identificá-lo mais com a cidade. Mas é um time que nasceu, Nicolini, lá em 1998, 99, com empresários da cidade, para ser o segundo time de São José, para ser um time fornecedor de jogadores para o São José, para ser um time simpático e tal. E esse período aí acabou desgastando o Atlético Joseense, que depois acabou virando um time nômade. E ele, aliás, é um time registro empresa. do carinho à família Davoli, família de esportistas, sim, que esteve na fundação do Clube sim. Atlético Joseense. Carlinhos Davoli, Paulo Davoli, Oscar Constantino, Paulo Cunha, foram os homens que idealizaram ali, com outros aí, e o Joseense nasceu, jogava na AD Paraíba, Campeonato Paulista da Bezinha, aquela coisa toda. Representou o São José dos Campos em Copa São Paulo, em algumas temporadas, no Martins Pereira, bem, enfim, já teve uma história melhor. Depois tornou-se um time nômade, e é um time que ele passa de mão em mão. Ele já foi de um grego, já foi de um outro dirigente que era de Goiás, o pessoal vai comprar o time, é um time empresa, e agora é o Manuel Monteiro, Popular Café, que é um homem que tem ligações com o futebol lá em Portugal, que cuida do clube, e faz o clube do jeito que melhor lhe interessa. Então ele é o Clube Atlético Joseense, que poderia mudar de nome para Clube Atlético do Vale, né? É o Vale do Paraíba, porque ele já jogou em Guará, já jogou em Taubaté, já jogou em São José, já treinou em Pinda, e agora fecha esse acordo com o Jacareí. Nesse maldito futebol moderno, Nicolini, e os clubes mudam de lugar, principalmente, né, aí mais de divisões menores, que também é o caso do Atlético Joseense, eu acho que é uma boa. Não tem necessidade de ficar em São José, não tem torcida. Todos os jogos não levam mais do que 30, 40 torcedores. Então, eu acho que poderia realmente fechar um acordo maior com o Jacareí. Fechou esse acordo, o estádio vai precisar passar por reformas para ser aprovado ainda, ele já esteve bem pior, a prefeitura deu um jeito lá, e agora o Atlético Joseense, então, acertou isso daí, vai jogar a Série A4 lá no ano que vem, fechou o acerto também, Nicolini, só para o Campeonato Paulista da Série A4, não para as categorias de base, que neste momento jogam em São José dos Campos, no estádio do João do Pulo, né, no Centro Comunitário João do Pulo. Centro esportivo. Agora, é uma chance que tem, porque Jacareí está sem futebol. O Jaco foi, inclusive, desfiliado da Federação Paulista. Não, se quiser voltar agora, tem que pagar aquela taxa de 800 mil para se reintegrar aos times, à Federação Paulista de Futebol, os filiados. Não está jogando mais. Tem um estádio lá que é gostoso de ver, de jogar. Então, de repente, pode até dar uma parceria boa aí. O Joseense se fixar lá, treinar e jogar. O acordo que, por aquilo que a gente ficou sabendo, vale sempre de janeiro a abril, maio, quando o clube vai disputar o campeonato da Série A4. Muito bom. Tá aí a análise de Antônio Carmo, eclético. Esse assunto já tinha pipocado há alguns dias.
faltou a gente falar sobre ele aqui, não falta mais, meu querido Antônio Carmo. Série C, ontem a gente teve os jogos terminando mais uma rodada. Tombense e Maringá 1-1, Botafogo da Paraíba deu a nota, perdeu para o Brusque em casa por 3-1. E com isso fechou a 14ª rodada. Caxias é mais líder do que nunca com 30 pontos, seguido de Ponte Preta, Londrina com 26, Náutico 23, o São Bernardo está em quinto, estaria se classificando com 23 pontos, o Brusque tem 21 junto com o Ipiranga, o Floresta é o oitavo com 20, o CSA tem 18, o Guarani que trocou de técnico tem 16, é o 12º, só 2 pontinhos acima da Itabaiana, a 17ª, que abre a zona do rebaixamento, tá achatadinha a Série C, hein, Carmo? Você pega o Retrô, vice-lanterna da competição, vai jogar a Copa do Brasil, né? Ele eliminou o Fortaleza na fase anterior, nos pênaltis. Acho que joga contra o Cruzeiro, não sei contra quem aí. Bahia vai jogar o Retrô aí. Bom, já eliminou. Do Wagner Love. Isso, o Wagner Love tá lá, 45 anos, tá jogando bola aí. Bom, hoje em dia, a gente já falou sobre isso daí. Campanha do Caxias espetacular. Ganhou da Ponte Preta no fim de semana, era o jogo do líder contra o vice-líder, abriu 4 pontos. Uma surpresa para mim, o Caxias aí, nessa liderança do campeonato, com a classificação praticamente assegurada. Faltam 5 rodadas para terminar a fase de classificação. Série D, tudo consumado na primeira fase. Quem foi, quem ficou, Antônio Carmo. E a gente já tem a tabela da segunda fase, que deve começar no próximo final de semana. Ainda não tem horários aqui na tabela que eu estou aberta aqui, mas os confrontos definidos é mata-mata. E de volta, a partir de agora, vai afunilando a Série D até a gente saber quem fatura o título e quem são os 4 que vão subir para a Série C, meu querido Antônio Carmo. Maranhão e Tunaluso, tire as crianças da sala, hein? É clássico lá do Nordeste, jogo 7 da Loteria Esportiva, Antônio Carmo, né? Maranhão e Tunaluso, né? Aquele jogo escondido. Muito tempo. Só a Tupi dava o resultado desse jogo, 8 horas da noite do domingo, mas ninguém. É porque ligava para o guarda rodoviário lá de uma estrada, e ele tinha um primo que era massagista do Maranhão. Aí ele ligava no clube, o secretário atendia, corria lá e perguntava para o massagista, e o massagista respondia, ligava para o guarda já tinha se comprometido com o Manuel Ramos da Rádio Tupi para passar o resultado. É isso. Central e Lagarto, Manaus e Imperatriz, Juazeirense e El Diabo, América do Rio Grande do Norte, que também figurou por tantos anos na primeira divisão, hein, Antônio Carmo? Diga. O América de Natal, que deu ao Miron, né, aquela fortuna da Loteria Esportiva em 1975, quando ganhou do Vasco da Gama em São Januário por 1-0, e só o Miron é que acertou lá a vitória do América de Natal, que até esses dias atrás era treinado pelo Moacir Júnior, que de maneira desastrosa passou pelo São José no começo do ano, e daí ele foi dispensado. Foi até campeão potiguar lá quando chegou, levou o time ao título, e depois saiu aí da Série D do América, o América que fechou em primeiro lugar o grupo dele, que tinha também o Santa Cruz. Muito bom. Santa Cruz também passou. Vai pegar o Sergipe, Antônio Carlos. Isso. Já o Independência do Acre pega o Altos da Paraíba. O Sampaio Correia do Piauí. O Sampaio Correia pega o Manauara. Esse eu também não conheço. O grande Sampaio Correia é Bolívia. Né? Que beleza, hein? O Manauara, lá com o Manaus, né? O estado do Amazonas teve, nos bons tempos da Loteria Esportiva, os 2 times que davam trabalho, o Nacional e o Rio Negro, que hoje estão por baixo. E aí o Manauara surgiu o Manaus, surgiu aquele outro time lá. O Amazonas, e aí, que está na Série B, Amazonas, né? bem lembrado. O Floresta, o Manauara está aí. Está na Série C. E vai para o jogo. Ferroviário, esse vai mandar no Presidente Vargas, tenho certeza, lá no Ceará, contra o Asa de Arapiraca. O Maricá pega a Aparecidense, o Goiatuba pega o Zezinho, lá do Rio Grande do Sul. O Luverdense, que também chegou a frequentar altas rodas da granfinagem. Lucas do Rio Verde, terra gaúcha, de muito agronegócio, muito dinheiro lá, caiu de produção. Luverdense pega o Rio Branco do Espírito Santo. O Marcílio Dias pega a Inter de Limeira, que voou na primeira fase. A Inter de Limeira chegando, vai pegar o Marcílio Dias, time de camisa também, vai ser jogo bom. E a Portuguesa, meu querido Antônio Carmo, vai pegar o misto
do Mato Grosso, que também figurou pela loteria esportiva por diversos anos. E o Joinville... Oi. O misto, que é o misto com X, né? Esse aí Isso. é o misto com X. Não é o misto diferente. quente. Não é o misto quente. E o misto, Nicolini, essa é uma história que é interessante demais, né? Ele teve nos anos 70 um bom centroavante lá, que fazia muitos gols, e o nome do centroavante, o apelido, obviamente, era Bife. O Bife era o craque do misto. Era muito legal, né? Bom demais, né? Bom demais, sensacional. Resenha boa. Joinville e Cianorte, Água Santa e Ceilândia, o outro paulista tá aí. E o Cascavel vai pegar o Barra de Santa Catarina, tudo consumado, Antônio Carmo. Bom, agora é hora de ver quem tem mais garrafa cheia para vender, é hora da onça beber água, né? As boas campanhas feitas na primeira fase, principalmente de Inter e Portuguesa, podem não valer grande coisa, senão se os times agora não mostrarem o seu potencial, é hora realmente de conseguir o objetivo. Você pega aí momentos diferentes de Inter e Portuguesa. Inter caiu da Série A1 para a Série A2 do futebol paulista esse ano, será adversário do São José e do Taubaté no ano que vem. Já a Portuguesa se garantiu na Série A1 e já tem vaga na Série D garantida para o ano que vem, pela fase aí que eles foram. E com essa nova diretoria lá de SAF da Portuguesa, Nicolino, o objetivo é o seguinte, este ano já o time subir. Tá na pauta o acesso do time aí para jogar a Série C do Brasileiro do ano que vem, né? Vamos ver se a Portuguesa vai confirmar isso daí. Vamos ficar de olho, Antônio Carmo, a bola não para. Amanhã a gente volta. Excelente terça-feira para você. Tá bom, tem muita coisa. Olha, tem basquete que vai começar sábado, tem o basquete feminino que tá muito bem, vai jogar quinta, a gente fala disso amanhã e na quinta-feira aí, tá muito legal. Abraço, Cláudio Nicolini, para você e aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.